vamos então para o nosso próximo conteúdo, que é esse painel riquíssimo, esse assunto que gera muitas dúvidas. A gente vai falar sobre o impacto real da reforma tributária na indústria de artefatos de borracha. Vamos entender agora como os novos CBS e IBS alteram o crédito de insumos, o custo industrial, a classificação fiscal e a formação de preços. E a gente vai entender onde é que a indústria pode perder competitividade sem nem perceber. Para vir aqui falar sobre isso com a gente, convidamos o Eduardo Pereira da Silva Júnior, advogado tributário da Correia Porto Sociedade de Advogados. Eduardo, seja bem-vindo. Fique à vontade no nosso palco. E convido também o Felipe Agra, advogado tributário da Rodrigues e Romeu Advogados. Felipe, seja muito bem-vindo. Muito bom receber vocês aqui. Obrigada pela presença. Eu vou sentar aqui que eu vou fazer a mediação desse painel. Mas a ideia, gente, é que não é que eu fique aqui perguntando. A gente vai fazer a dinâmica assim. O Felipe e o Eduardo vão fazer uma apresentação inicial, breve. Depois a gente vai começar a conversar aqui e eu quero que vocês participem, afinal de contas é um assunto que realmente gera muitas dúvidas e é interessante a gente aproveitar aqui a presença dos especialistas para resolver as questões que a gente tem, né? Então, vocês já podem até ir anotando aí as questões para daqui a pouco a gente abrir aqui para a plateia, tá bom? Vamos aproveitar bem esse momento para tirar as dúvidas que puderem ser tiradas, né, gente? Tem tanta coisa em aberto ainda, assunto complicado, mas é para simplificar, né, gente? Vamos começar, então. Quem que vai começar apresentando? Felipe? Então, por gentileza. Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a Fernanda pela recepção, a Pneu Show e o pessoal da Sindipor pelo convite. E meu papel inicial é apresentar um panorama meio que geral da reforma tributária. O que está começando a ser feito, o que está deixando de ser feito, quais impostos que serão substituídos. Como todos sabem, a reforma tributária ela surgiu em 2023 com uma alteração uma alteração da Constituição, através de uma emenda constitucional. Nessa emenda constitucional foram retirados diversos tributos de cunho federal, um de cunho estadual e um de cunho municipal. O objetivo da reforma tributária desde o princípio foi trazer um dinamismo melhor para o sistema tributário brasileiro em comparação aos tributos que são cobrados no exterior, dando uma melhor clareza de quais são os tributos que incidem na carga tributária brasileira. Então, nesse contexto, foi criado o IVA dual, que é um modelo de tributação que é praticado na Índia e no Canadá, onde se insere aí o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o Imposto Seletivo, tá? O imposto seletivo ele é um imposto que vai incidir basicamente sobre produtos que possuem, que podem trazer prejuízos para a natureza e para a saúde humana. Já o CBS ele toma o lugar principalmente do PIS e da CONFINS, substituindo esses dois impostos e sendo de competência da União Federal. Já o IBS, ele assume a frente do ICMS e do ISS. Então, no IBS, a gente vai ter aí um poder de tributar em conjunto entre municípios e o Estado. E é exatamente esse um desses pontos que está gerando uma grande preocupação dos tributaristas em geral sobre como vai funcionar essa gerência do IBS. Né? Porque nós temos aí um grande histórico de guerra fiscal entre municípios e estados e a tendência com a reforma tributária é que isso acabe. A legislação hoje com o IBS e com o CBS vai ser completamente federal. Não vão haver mais legislações estaduais e municipais para poder aplicar aí a questão da alíquota ou conceder incentivos fiscais. Nada disso mais vai acontecer. Tudo vai acontecer de forma federal. Então, a federação, a União, institui o imposto e apenas a comissão gestora, que é o comitê gestor que foi criado para justamente gerir o IBS, é que vai ficar responsável por fiscalizar, arrecadar e julgar os impostos. Tá?
Diferentemente de que muitas pessoas falam, o IPI, que também vai deixar de existir, ele não vai deixar de existir na prática. Na verdade, o IPI ele vai continuar existindo, só que ele vai ser reduzido a uma alíquota zero. E por que isso? Esse, esse panorama todo foi criado exatamente por causa da questão da Zona Franca de Manaus, que hoje utiliza muito dos créditos de IPI e de incentivos fiscais para as empresas de lá. Então, o objetivo da manutenção do IPI foi justamente para poder regulamentar isso e manter os benefícios da Zona Franca de Manaus. Então, o IPI hoje ele não deixa de existir, tá, gente? Só apenas o PIS e a CONFINS. O IPI ele vai ser reduzido a uma alíquota zero. Uma das questões que realmente vai estar impactando aí é a questão do imposto seletivo, como eu falei. Ele é um imposto que vai incidir na etapa inicial de produção, é um imposto, em outras palavras, um imposto monofásico, tá? Ele não vai incidir todas as etapas e ele vai ser aplicado sobre produtos e bens que podem trazer algum prejuízo para a natureza, para o meio ambiente ou para a saúde, como automóveis, embarcações, aeronaves, cigarro, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, entre outros. A lista em si já está regulamentada na Lei Complementar 214. Tá? Contudo, apesar de já possuir essa questão, o imposto seletivo hoje ainda não possui uma alíquota propriamente dita de como ele vai funcionar. O que tem aí são previsões de como vai ser aplicado. Não vai ser considerada aí tanto a produção como a questão do quanto é jogado de dióxido de carbono no meio ambiente, para se fazer esse cálculo. Então, assim, ainda há muitas questões que precisam ser clareadas, né, pela União, para poder você ter objetivamente uma alíquota de todos os impostos que estão sendo criados. Então, o imposto seletivo ele não vai incidir todas as etapas, como eu já falei, ele é um imposto que vai incidir somente uma etapa, ele não vai ter a hipótese de creditamento e vai incidir apenas sobre determinados tributos. A reforma tributária, em razão da complexidade dela, ela não vai ser uma questão que vai ser feita de maneira rápida, não vai ser de um dia para a noite. Nós hoje já estamos com a reforma tributária em andamento. Estamos funcionando numa fase de período de adaptação, onde já está gerando uma obrigação para os contribuintes de destacar o valor do IBS e do CBS nas notas fiscais, tá? E já prestar atenção nos NSMs, nos códigos das mercadorias que estão sendo colocadas. Tá? Então, assim, no momento ainda não gera ao contribuinte uma necessidade de recolhimento. Isso vai acontecer apenas no ano que vem. Por enquanto, o que nós temos é apenas um destacamento que deve acontecer na base de 1%, onde 0,1% é para o IBS e 0,9% é para o CBS. E não há necessidade de recolhimento, nem aplicação de multa no momento. Por que eu falo isso? Porque já foi emitido um decreto que regulamenta o IBS e o CBS e com isso já está valendo a partir de 1º de agosto a obrigatoriedade de haver o destaque do IBS e do CBS nas notas fiscais, sob o risco do contribuinte sofrer sanções, como a aplicação de multa, como a necessidade de recolhimento do próprio imposto, dentre outras questões, como até mesmo, em último caso, o cancelamento, a proibição de emissão de notas fiscais. Então, isso deve ser levado bastante em consideração. A partir de 2027, na verdade, a partir de 31 de dezembro de 2026, deixa de existir o PIS e a CONFINS. E a partir de 2017 começa a funcionar completamente o CBS. Tá? O IPI ele vai ser reduzido a uma alíquota de 0% e começa aí a surgir o CBS. Só que o CBS, nesse primeiro momento, ainda não se há uma alíquota efetiva do quanto ele vai ser praticado. O que a gente tem aí é uma projeção de 8,8%. E a gente possui uma projeção aí de total de uns 26,5% para IBS e CBS. Ainda não tem uma regulamentação que fale na exatidão qual a alíquota que vai ser aplicada. O que tem é falando que vai ser considerado as informações que foram colhidas durante o decorrer do ano para poder ser aplicada essa alíquota, mas ainda não tem um número correto. Já com relação ao IBS, ele vai funcionar de forma paralela, em conjunto com o ICMS e o ISS. Tá? Ele não deixa de existir, o ICMS e o ISS, ele vai continuar existindo e a cada ano que passa vai ser reduzido a alíquota do ICMS na base de 10
de um percentual de 10%, e vai começar a subir a alíquota do IBS. Então, de primeiro momento, isso não vai acontecer uma extinção completa do ICMS e do ISS, então vai gerar uma obrigação a mais para os contribuintes que vão ter que prestar atenção nas obrigações acessórias, porque vai manter a questão das obrigações de ICMS e do ISS, os creditamentos, tudo vai continuar. Muitos estados já estão fazendo aí uma legislação para manter os benefícios para aqueles estados até o final do período de transição, que isso vai acontecer no dia 31 de dezembro de 2032, para que, a partir de 1º de janeiro de 2033, comece a valer de forma plena o IBS. Tá? Outro ponto é a questão da cumulatividade. Isso aí é um grande benefício que vai ser concedido, porque hoje nós temos o PIS e a CONFINS, por exemplo, funcionando de base na forma cumulativa e não cumulativa, dependendo do regime de tributação que o contribuinte está. Com a reforma tributária não vai mais existir a cumulatividade. O contribuinte ele só vai pagar pelo imposto sobre o valor que ele agregar à mercadoria. Então, tudo aquilo que for feito na etapa anterior vai ser descontado e vai ser creditado. Contudo, esse creditamento deve ser levado com toda a atenção. Isso vai necessitar, na verdade, maior atenção da parte do setor de cobranças, da parte do setor comercial, porque, apesar de ter uma cumulatividade plena, que é o que chamam, né, que só vai pagar o imposto sobre o valor que foi agregado à mercadoria e vai também gerar aí créditos em razão dos insumos, o contribuinte ele só vai ter esse direito de crédito se o contribuinte que pagou na etapa anterior efetuar o pagamento do imposto. Então é o seguinte, se o seu fornecedor não pagar o imposto, você não vai ter direito de crédito. Isso pode gerar um impacto gigantesco. Então é necessário que seja verificado essas questões, que seja analisado cláusulas contratuais, que seja verificado junto a fornecedores essa questão. Então assim, tudo será não cumulativo, todo o imposto que foi pago na etapa anterior vai ser abatido na etapa posterior, e não vai mais existir a cumulatividade. Você vai poder utilizar os creditamentos, vai poder utilizar os insumos, como é feito hoje no PIS, na CONFINS e no próprio ICMS, para poder abater. Isso aí não vai mudar. Apenas vai ter esse benefício de para as empresas que até então eram do lucro presumido, que não tinham esse direito, a partir de agora será possível essa utilização. Agora, meio que encerrando a minha parte, eu vou falar um pouquinho sobre o split payment, que é um novo regime de arrecadação que foi criado pela reforma tributária. É um sistema que hoje já é praticado nas operações B2B, entre empresas, muitos contratos empresariais já possuem esse tipo de cláusula, e já é praticado nos Estados Unidos e entre os países da Europa, só que no Brasil vai ser uma grande revolução da forma de arrecadar tributo. Por quê? Você vai ter 3 possibilidades de arrecadação. Uma arrecadação automática, uma arrecadação manual e uma outra arrecadação inteligente. O que acontece com o split payment? Na hora que o seu cliente efetua o pagamento da mercadoria que você vendeu, em todas as transações financeiras que acontecerem com relação a essa mercadoria, automaticamente, na hora que o banco receber esse valor, ele vai repartir com base nas informações que vão estar constando na nota fiscal, o que compete ao fisco e o que é do contribuinte propriamente dito. Então, basicamente, de imediato, ele vai repartir o tributo, vai depositar na conta do ente público, seja ele federal ou estadual ou municipal, que na verdade será o comitê gestor, porque o IBS será de competência do comitê gestor. Então, ele vai fazer essa repartição e vai bater na conta do contribuinte apenas o valor que seria do produto da mercadoria ou do serviço, sem já o valor do tributo. E qual é o problema disso? Hoje nós funcionamos com uma sistemática de arrecadação que primeiro você emite a nota fiscal, você recebe essa nota fiscal e você tem um prazo aí de 30 dias para poder efetuar o pagamento do tributo. Com esse tipo de arrecadação, isso pode gerar um impacto significativo no fluxo de caixa da empresa, que vai deixar de contar com esse valor. Ah, Felipe, mas isso eu já fazia, eu já separava esse valor e eu deixava separado, deixava já pronto para depois arrecadar. Tudo bem, só que isso ficava na sua posse. Hoje, com o split payment, isso não vai mais acontecer. O banco vai ficar responsável.
não vai ser mais o contribuinte. E essa separação é meio que automática, então não vai passar pelo seu caixa, não vai passar pela sua conta. Esse valor vai ser automaticamente separado. Só que, apesar dessa questão, o split payment ele ainda não está valendo e não possui uma data fixa para ele começar a valer. O que se tem é que o sistema está sendo desenvolvido, a partir do ano que vem ele começa a funcionar de forma facultativa nas operações B2B, ainda não vai funcionar na operação B2C, e só começa a ficar obrigatório na obrigação B2B e na obrigação B2C, em uma segunda ou terceira etapa, cujo essas datas ainda não estão muito bem definidas, ainda não tem uma data fixa que fale, vai começar a partir desse ponto. O que se tem é a informação que vai a partir do ano que vem, começa a funcionar de forma facultativa. Era basicamente isso que eu gostaria de apresentar de uma forma bem reduzida sobre a reforma tributária. O doutor Eduardo agora vai começar com a parte dele, entrando um pouquinho, se aprofundando mais em alguns outros pontos. Muito obrigado a todos. Obrigada, Felipe. Eduardo, vamos para a sua apresentação agora, por gentileza. Bom, boa tarde a todos. Antes de tudo, quero agradecer o convite, especialmente do pessoal do Sindibor. Aliás, já deixo aqui um convite para todos. Nós lá no Sindibor, nós temos uma comissão, temos várias comissões que discutem assuntos variados. Dentre elas, a Comissão de Assuntos Tributários e Previdenciários, reuniões mensais. Fica aqui o convite para todos conhecerem. Garanto para vocês que é uma reunião, é uma comissão boa, válida. Estou vendo aqui o Roberto Sanoviak, uma honra vê-lo aqui. Roberto, ele é testemunha, podem perguntar para ele que ele vai confirmar que é algo que vale a pena. Bom, quarta-feira, chovendo, frio, dia do Jogo do Brasil, e a gente falando aqui de reforma tributária. Dois indivíduos que parece que estão de uniforme, né? Isso é que é dedicação, né, Eduardo? Exatamente, Fernanda. Dois indivíduos que parecem de uniforme, né, de terno azul, camisa branca, os dois de barba e óculos, né, Felipe? Mas a gente assegura para vocês que nós temos realmente alguns pontos a trazer que, infelizmente, não será possível esgotar, e não é nem por uma questão de tempo, mas é por uma questão de densidade do assunto. Então, a nossa ideia aqui é trazer insights, trazer pontos de provocação, para que todos consigam levar para as suas empresas a necessidade dessa análise. E por que nós falamos individualmente, cada um levar para as suas empresas? Porque quando nós falamos de reforma tributária, se nós analisarmos a legislação específica, e aqui eu não vou me adentrar muito porque o Felipe abordou muito bem, se nós dermos ali um Google ou dar uma pesquisa na legislação e escrevermos lá borracha, a gente não vai achar nada. Bom, então quer dizer então que o segmento da indústria da borracha tá na vala comum, tá tudo certo, não há ali pontos a se preocupar? Não, de fato não tem borracha, mas tem crédito presumido na aquisição de resíduos, logística reversa, tem exportação indireta, operações envolvendo Zona Franca de Manaus, enfim, existem ali diversos pontos onde certamente influenciará as operações das empresas. Então, quando a gente, partindo dessa premissa, né, partindo desse contexto, o que nós temos? A reforma tributária, o nome reforma tributária, ele é só um ponto de partida. O que a gente tem observado é que a reforma tributária, na verdade, ela faz uma revisitação do seu modelo de negócios. Ela inicia na sua parte tributária, na parte tributária das empresas, mas ela não para ali. Nós não estamos falando de uma questão fiscal, contábil, controladoria ou qualquer coisa do tipo. Também estamos, sem dúvida nenhuma, é um ponto principal, mas nós também estamos falando de revisitação de modelo de negócios, de contratos, time jurídico, time de suprimentos, logística e outros mais. Então, a reforma tributária, isso é bastante importante que fique bem claro, ela obriga hoje os contribuintes a fazer uma revisão de toda a sua operação. E não apenas porque nós estamos falando de recolher mais ou menos, qual que vai ser a alíquota, quando começa a valer ou não. É muito mais por uma questão de, ao final do dia, você enxergar se a sua empresa ela permanece competitiva, se você vai ter margem, se no final das contas o preço que você opera, tanto nas suas compras quanto nas suas vendas, ela te gera uma margem que te mantém a sua empresa viva. A verdade é essa.
Então, superando aqui a questão da base normativa, eu queria trazer alguns pontos que o Felipe também já trouxe, mas o que é interessante verificar. Certamente todo empresário aqui, a equipe tributária, a equipe da controladoria foram abordados por diversos escritórios e consultorias, oferecendo uma série de serviços, né? Calculadora tributária, como vai ficar, como vai ficar e outros mais. E sabemos que no fim do dia, todo aquele prazo que nós aguardávamos com relação aos decretos, às normativas relacionadas, eles não aconteceram ainda ou não aconteceram, né, na cadência esperada. Vale até aqui um comentário, né, eu estava lendo na semana retrasada, um dos pré-candidatos à presidência da República fez um discurso na Confederação Nacional da Indústria, já sugerindo, né, caso eleito, estancar o andamento da reforma tributária. Não para criar ali toda uma revisão, ou que não deu certo, ou que não era para ser dessa forma, mas para verificar se realmente os prazos, a calendarização, a própria alíquota final, que ainda não está definida, se isso realmente está ajudando, está simplificando a situação do contribuinte brasileiro. E essa é a palavra-chave. Diversos pontos são abordados, mas no final das contas, a ideia da reforma tributária é trazer uma simplificação, uma neutralidade na análise das operações, assim como permitir a não cumulatividade plena, que é praticamente tomar crédito de tudo, pero no mútil, né? Bom, nesse cenário, embora ainda esteja tudo muito dinâmico, o que nós temos atualmente que requer a atenção de todos? A calendarização com relação ao ano 2026. Então, a partir de agosto de 26, passa a ser obrigatório a indicação nos documentos fiscais das alíquotas teste, né, muito em aspas, de CBS e IBS, sob pena de, ao final, criar problemas, né, na própria emissão de documentos fiscais das empresas. Ainda em agosto de 2026, a obrigação da menção nos documentos fiscais dos CST, né, que são os Códigos de Situação Fiscal e os Códigos de Classificação Tributária, que basicamente é o que identifica a operação que está sendo retratada naquela nota. Leia-se nota fiscal de venda, nota fiscal de serviços e outros mais. A partir de setembro de 2026, não é mais agora, né, tal como sempre foi no final do ano, ali próximo da virada do ano, passou a ser agora, a partir de setembro de 26, as empresas manifestaram interesse para aderir ao regime do Simples Nacional para o ano seguinte. Enfim, o início dos procedimentos para apuração de saldos credores e PIS e COFINS. Então, muito embora a gente reconheça que tem uma série uma zona de penumbra, essa é a verdade, já existem algumas datas específicas para o cumprimento de algumas obrigações que, caso não realizadas, efetivamente pode sujeitar, em último caso, a paralisação da atividade da empresa, já que você não vai poder mais emitir as notas fiscais. Bom, pontos de atenção imediata além da questão da calendarização. Como todo mundo sabe, falando de uma maneira macro, a reforma tributária está substituindo 4 tributos por 2. Então, a substituição do ICMS, ISS, PIS e COFINS pela CBS e IBS. Já no ano de 2027, temos a extinção total do PIS e COFINS. E como é que fica para as empresas que possuem saldo de crédito acumulado em relação ao PIS e COFINS? Poderá ser utilizado? Poderá ser utilizado, inclusive para compensar com débitos de CBS, eventualmente ressarcir em dinheiro e outros mais, desde que até 31/12 esses saldos estejam devidamente escriturados nas obrigações fiscais, que no caso aqui é a EFD, né, a EFD Contribuições. Crédito presumido de estoque, as empresas que operam no regime de substituição tributária ou da monofasia, mesma coisa, um prazo um pouco mais alargado, obviamente. Estamos falando aí do final do primeiro semestre de 2027. Aquelas aquisições, exceto nas aquisições onde há isenção, alíquota zero, enfim, onde há uma efetiva desoneração, né, ao fim do dia, esse crédito presumido de estoque, ele continua válido e passível de utilização, desde que efetivamente cumprida as respectivas obrigações até o final de junho de 2027. Bom, o que sobra para 2026 então? Praticamente é o que nós chamamos da última chamada. Em 2026 já é necessário que as empresas, falamos 2026 porque é onde nós estamos, né? Sabemos que empresas muito maiores já iniciaram esse tipo de operação
com um prazo maior. Toda essa alteração, essa alteração de cenário, ela requer uma customização, especialmente nesse período entre 2026 e 2032, que é a fase de transição. Nós chamamos lá no escritório da jornada da implementação da reforma tributária. E essa jornada, o que ela envolve? Ela envolve a última chamada, que seria, ainda temos ICMS, ISS, PIS e COFINS. Então é o momento das empresas se aproveitarem, iniciar os trabalhos de recuperação de crédito, de revisão tributária, para se identificar efetivamente oportunidades na recuperação de créditos tributários, porque isso permite não necessariamente um ingresso de receita, um ingresso de valores no caixa, mas permite, sem dúvida nenhuma, a ausência de desembolso. Então, aqui no final das contas dá no mesmo, né? Então, se nós não estamos diante de uma situação de recuperação de valores, né, de créditos financeiros, estamos diante de uma situação de ausência de desembolso. Nessa perspectiva, como que nós enxergamos, e isso é meramente sugestivo, a ideia dessa calendarização, dessa fase de integração entre sistema atual e novo sistema. Primeira fase, recuperação tributária. Levantamento de créditos tributários, revisão das suas apurações, o aproveitamento das teses jurídicas que ainda estão pendentes de julgamento pelas cortes superiores, né, STJ, STF, como a maioria deve saber, quando você ingressa com uma ação discutindo uma tese, um crédito tributário de uma maneira mais objetiva, se essa tese é julgada de maneira favorável, as empresas, além de deixar de recolher para o futuro, elas ainda conseguem recuperar tudo que pagaram a maior ou indevidamente nos últimos 5 anos. Já ouvi falar, não, mas não faz mais sentido ingressar com essas ações porque PIS e COFINS vai acabar, então não precisa mais isso. Calma, não é bem assim, né? Aliás, com certeza não é bem assim. PIS e COFINS vai acabar? Sim, vai acabar. Só que a gente não pode esquecer que a Receita Federal, né, que o fisco, de uma maneira geral, ele detém um prazo decadencial, um prazo prescricional, que pode levar até 10 anos para fiscalizar as suas apurações, fiscalizar o cumprimento das suas obrigações tributárias, o efetivo recolhimento. Estamos diante de uma situação ainda sobre a possibilidade de você utilizar saldos credores, inclusive as próprias teses jurídicas com um êxito ao final, permitir que você compense esses créditos com débitos de CBS. Então, existe de fato uma última chamada de gama de oportunidades, quer seja para recuperar, quer seja para diminuir o seu desembolso. Segunda etapa que nós chamamos, que é o compliance fiscal. Compliance fiscal partindo da ideia que eu havia mencionado no princípio, com relação à integração de todas as áreas da empresa, né, não apenas uma reforma tributária, mas uma reforma do negócio, verificar se os seus sistemas de TI, se os seus sistemas de ERP, eles já estão efetivamente parametrizados para atender a nova regra e, especialmente nessa fase de transição, as duas regras, né, a atual e a, em aspas, né, futura. A modelagem tributária estratégica e a governança, na verdade, uma é consequência da outra. A modelagem, nós estamos falando das demais áreas das empresas. Como estão parametrizados os seus contratos? Como está a precificação da sua operação? E nos contratos de longo prazo, como é que fica? A gente sabe, né, Felipe, que existem algumas perguntas não respondidas envolvendo a reforma tributária, especialmente sobre o momento da incidência do tributo. É com a emissão da nota, é com a conclusão do trabalho, é com a conclusão da venda, enfim, são dúvidas que infelizmente devem gerar judicializações ainda, mas a verdade é que, independentemente desse momento, desse time, é fundamental que se saiba se o seu contrato ele está parametrizado, se o seu contrato padrão ele está parametrizado para essas novas regras. Partindo para a ideia da governança, que no final das contas é você estabelecer um regime perene dali para frente, integrado entre as demais áreas da sua empresa para o cumprimento dessas obrigações. Eu, como uma pessoa ansiosa, estou vendo que o relógio está aqui estourando, mas eu prometo, Fernanda, que não vou me demorar muito mais, tá? Esses demais slides nada mais são do que a decomposição do que eu acabei de falar em relação ao slide anterior. Então, são as questões que envolvem a possibilidade da recuperação de créditos tributários, discussão de teses tributárias, teses jurídicas que ainda estão aguardando julgamento nas cortes superiores,
o compliance fiscal, que é a revisão paramétrica do seu RP, a validação dos benefícios fiscais. Benefícios fiscais vão acabar? Sim, vão acabar. A partir de 2029 já não teremos mais esse cenário, quer dizer, teremos um cenário de encerramento gradual, mas é importante verificar se aquele benefício fiscal ainda faz sentido. A gente fala de uma reforma tributária hoje que ela está migrando de um sistema onde a tributação era muito concentrada na origem e passa a ser concentrada no destino. Aquela filial que você abriu no sul de Minas Gerais, onde muitas empresas acabaram abrindo estabelecimentos lá por conta dos benefícios, ainda faz sentido manter? Aquele centro de distribuição que você tem ali no Centro-Oeste, ainda faz sentido mantê-lo? Então, tudo isso entra nessa ideia do seu compliance fiscal. Modelagem tributária nada mais é do que tudo que nós falamos até agora. Seu a situação de como você está para como você vai ficar, o treinamento da sua equipe, a integração das demais áreas de negócio, a verificação se o seu próprio negócio ainda faz sentido, malha logística, filiais abertas, se você volta para São Paulo, volta aqui para o ABC, onde era o berço das indústrias, ou mantém as empresas nas regiões que até estão, né, aproveitamento de benefícios fiscais no Espírito Santo, sul de Minas, Rio Grande do Sul e outros mais que sabemos, né? Preservação da margem política de preços, mesma ideia com relação à política de governança, a revisão dos seus contratos e do cálculo da sua precificação para saber se a sua empresa ela se mantém competitiva, se ela se mantém ativa no mercado, especialmente no segmento de vocês, um mercado onde está sendo dominado pelas importações da China. Então é fundamental essa análise, né? Implementação da governança corporativa, mesmo cenário. Só estou esperando um pouquinho, porque algumas pessoas estão tirando foto. Mas já estou encerrando, tá, Fernanda? Na verdade, eu já encerrei. Então, agradecer aqui a todos pela presença, pelas breves considerações. Como nós dissemos, a reforma tributária, embora tenha esse nome, ela indica e ela impõe uma revisão do seu modelo de negócios, para saber se a sua empresa ela se mantém ativa. Nós não estamos falando apenas de uma alteração de alíquotas, alteração de tributos. A gente está falando de uma revisitação de sistemas. É isso, me coloco aqui à disposição, devolvo a palavra para você, Fernanda, e seguimos por aqui. Muito obrigado. Muito bom, obrigada, Eduardo. Apresentações bastante esclarecedoras, mas também tenho certeza que surgiram várias novas dúvidas por aí, né? Muita coisa, muita informação. Eduardo, você colocou aqui uma jornada ideal, né, de implementação da reforma tributária. Como que isso está na prática? Que avaliação você faz? Você vê que as empresas estão seguindo uma jornada aí interessante, um prazo interessante, ou o pessoal está atrasado? Como é que está? Olha, é muito pontual essa análise, né? Nós enxergamos de tudo um pouco, essa é a verdade. O que nós estamos observando é que começou a surgir efetivamente uma preocupação das empresas e entender de uma maneira objetiva que nós não estamos falando apenas de substituição ou de criação de novos tributos. Algumas empresas elas iniciaram isso e muitas delas entendendo que a contabilidade conseguiria ali resolver. Não, o meu contador já está verificando isso. E hoje a gente já está num cenário onde o empresário já está identificando que não estamos falando apenas de contabilidade, de controladoria, de área fiscal. A gente está falando de modelo de negócios. Então, não sei qual que é a opinião do Felipe nesse sentido, mas eu enxergo que hoje já existe uma preocupação e uma dedicação voltada já para essa adequação. O próprio papel do contador muda um pouco, né? Porque vai ter muita coisa automática agora, que dá uma simplificada, né? O que muda nessa relação com a contabilidade, Felipe? Então, aproveitando esse gancho do Eduardo, essa sua pergunta, a verdade é que a reforma tributária, como o Eduardo bem acentuou, não é apenas uma alteração de alíquota, substituição de impostos. Está sendo alterado todo um sistema de arrecadação, tá? Você está criando um comitê gestor para gerir um imposto que até então era dividido em dois entes, que é o Estado e o município. Então, você vai gerar obrigações novas, você vai gerar uma necessidade de estar com a sua contabilidade muito bem escriturada, até mesmo de forma digital.
as famosas emissões de notas fiscais, que muitos municípios ainda não obrigam que a nota fiscal eletrônica, isso vai ser alterado. Todas as empresas vão estar obrigadas a recolher e a emitir a nota fiscal eletrônica. Se o município não tiver esse sistema, vai ser necessário emitir através da nota fiscal governamental. Então, assim, não é simplesmente uma alteração, é uma mudança de todo o paradigma. Então, as empresas que pensam dessa maneira vão partir de forma tardia, vão começar a fazer as alterações de forma tardia. E, como a gente falou, temos um candidato que quer tentar tardiar um pouco mais a reforma tributária. Eu vejo isso com olhos muito questionadores, porque como é que você para uma coisa que já está em funcionamento, que já está acontecendo? A reforma tributária não é uma questão de futuro, é uma questão real hoje. Nós já temos obrigações hoje. Quem não adequar a empresa hoje vai precisar fazer essas adequações de forma muito acelerada. E a gente sabe que quando é feito de forma acelerada, isso acaba se perdendo. Então isso vai gerar a necessidade dos contadores se adequarem, se anteciparem a isso, porque a gente vê que tem muito contador e tem muita empresa que já está azeitada, como se pode dizer, já está certinha para a reforma tributária, mas tem muita empresa que está falando assim, é só em 2027, eu não preciso me preocupar agora. Mas eu sou MEI, mas eu sou Simples Nacional, eu não preciso me preocupar com a reforma tributária, e na verdade não. O modelo de negócios de todos vai ser impactado. Como o próprio Eduardo falou, empresas do Simples Nacional já vão ter que optar agora em setembro se elas vão continuar pelo regime atual, que é simplesmente Simples Nacional, ou se elas vão optar por um sistema híbrido, que vai ser o Simples e o IBS e o CBS regulando de forma partilhada. Por quê? Porque não vai estar gerando créditos. Muitas empresas do Simples Nacional podem ser impactadas por isso, porque ela não vai estar gerando em crédito. Então, na negociação, empresas maiores vão requerer que essas empresas concedam crédito, não mais agora. Então, há essa necessidade de revisitação, os contadores vão precisar fazer cálculos, as empresas vão precisar fazer cálculos para ver qual que é o melhor regime de tributação, que isso também ainda não foi debatido, isso ainda está muito obscuro, se vai haver aí alguma forma de tributação mais benéfica para o pessoal do lucro presumido, isso ainda não está definido. Então, em tese, você vai praticar, a empresa do lucro presumido, você vai praticar uma mesma alíquota das empresas do lucro real, onde antes você tinha uma alíquota reduzida de PIS e COFINS, então isso vai ser impactado. Então, assim, você vê que não é simplesmente uma alteração de alíquota, é todo um panorama da empresa, como ela vai funcionar, sob o risco dela, infelizmente, não aguentar e encerrar as atividades. Tem um ponto interessante, Fernanda. Nós aqui mencionamos muito o que envolvia a legislação, em aspas, base da reforma tributária, né? Lei Complementar 214, Lei Complementar 227. Só que junto com todo esse pacote, a gente tem a lei que passou a tratar a forma de apuração do lucro presumido como se fosse um benefício fiscal. Temos situações agora da tributação da distribuição de dividendos para sócios, das empresas submetidas ao Simples Nacional. Temos agora o imposto de renda mínimo, que estabelece ali algumas regras. Então, dentro do contexto da reforma tributária, todos os setores estão sendo impactados. E uma coisa interessante de se comentar, especialmente para aquelas empresas que são familiares, que hoje já estão na terceira, quarta geração, a gente sabe, até atuamos muito com isso, que no passado o fisco em geral, né, Secretarias de Fazenda, Receita Federal, Procuradorias, eles não tinham um investimento governamental que desse capacidade para eles darem conta de tudo. Então era muito comum que a gente verificava lá, paga todo mundo, se sobrar paga tributo. E hoje, muitas empresas têm aquele passivo tributário acumulado por conta de débitos que não foram recolhidos lá atrás. Só que hoje a gente está num cenário que as informações e as autuações e as fiscalizações, elas surgem decorrente do mero cruzamento eletrônico de dados. Recentemente até estava conversando com um fiscal da Secretaria da Fazenda aqui de São Paulo, e ele fez um comentário que falou assim: olha, Eduardo, a gente intima o contribuinte para apresentar informações só para a gente ter certeza efetiva daquilo que a gente viu. Porque a gente já viu que está errado,
A gente já viu que não escriturou, não recolheu, enfim, N exemplos, N situações aqui. E a gente intima o contribuinte só para se assegurar, para falar que não violou ali um contraditório, um para defesa, que não teve oportunidade do contribuinte se manifestar, mas a verdade é que a gente já sabe. Então, hoje a gente está num cenário que a tecnologia está muito embarcada. Nós não estamos mais naquele cenário de contabilidade, de livros fiscais, aquela imagem da contabilidade antiga, né? Que é aquele depósito, parece até um almoxarifado, né? É até ofensivo até para os contadores de antigamente, porque não é verdade, né? A gente sabe o trabalho fundamental que a contabilidade tem nas empresas, mas hoje está tudo interligado. Então, se as informações não se conversarem, principalmente a partir da própria empresa, a chance de você ter condições de discutir, de ganhar ou de economizar, elas ficam muito mais reduzidas, né? Olha, a gente quer aproveitar esse tempinho aqui para abrir para vocês, abrir para as perguntas da plateia. A gente vai levar o microfone para quem quiser falar, é só levantar a mão que a gente leva o microfone. Quem é que quer aproveitar esse momento e tirar as dúvidas aqui com os nossos especialistas? Só levantar a mão, gente. Fernanda, apenas aproveitar só para Claro. finalizar aqui o que o Eduardo falou. Além do fisco, né, você hoje vai ter os seus clientes te fiscalizando, porque como eu falei, o creditamento só vai acontecer se você, por exemplo, seu cliente só vai tomar crédito se você pagar o imposto. Então imagina que a pessoa vai ficar de olho nesse tipo de questão. Então isso vai gerar uma preocupação até maior de você apresentar para o seu cliente uma certidão de regularidade fiscal. Então não é mais uma coisa, vamos ver o que dá para pagar e se der eu pago o imposto. Hoje não, porque se você não pagar, o seu cliente não toma o crédito. Se ele não tomar crédito, ele vai procurar uma outra empresa que esteja em dia com suas obrigações tributárias. Então isso também vai gerar uma certa complicação na parte operacional, na parte de tomada com o cliente e tudo mais. E um outro ponto é a questão também do controle de estoque. Muitas empresas hoje não possuem o controle de estoque efetivo. Ela não sabe o que entrou primeiro, o que está saindo depois. Elas não têm esse controle. E isso, com a reforma tributária, vai mudar. O estoque vai ser essencial, não somente para que você tome créditos, mas também para que você tenha uma contabilização aí muito certinha para poder não correr nenhum risco de uma fiscalização bater e você ser autuado por não ter esse controle, estar tomando crédito de forma irregular. A gente tem uma pergunta aqui na frente. Já vai chegar para você o microfone, tá? Para todo mundo poder te ouvir. Pode falar, por gentileza. Pela experiência de vocês, eu acho que quando a gente fala em borracha, a gente acaba sempre falando em meio ambiente, em poluição, em sustentabilidade. Existe alguma conversa ou previsão de ter algum tipo de incentivo para o setor, num geral? Obrigado. Seu nome é? Rafael. Rafael, obrigado pela pergunta. Esse é um ponto bastante interessante. Quando a gente olha os princípios da reforma tributária com a emenda constitucional que foi aprovada, um dos pontos que ele menciona é a defesa do meio ambiente. Só que isso não está efetivamente lançado de que forma, de que medida, como, quando, o que eu tenho que fazer. Existe na minha visão, né, o Felipe, eu vou pedir até a ajuda dele aqui também, na minha visão existe uma divulgação um pouco genérica dessa situação. Quando a gente olha a Lei Complementar 214, ela traz ali uma disposição, não me recordo agora o artigo, admito para vocês, da possibilidade das empresas tomarem crédito presumido na aquisição, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, de resíduos. Esse é um exemplo, tá? Então a gente sabe que o segmento da borracha, o segmento da borracha ele é muito amplo, né? Então a gente fala de situações que envolvem exportação, aquisição de resíduos, reciclagem, aparas, pneus, enfim, outros mais. Então existe sim uma previsão da possibilidade de crédito presumido nessas aquisições. Agora, a ideia do ESG efetivamente para o segmento, pelo menos até onde eu sei, não há nada pontual e específico. Tem essa forma genérica dessa possibilidade do crédito presumido, e isso faz muito sentido. Obviamente não vai atingir todo o segmento da borracha, mas uma boa parte com certeza, mas nada pontual. Você tem algum conhecimento, Felipe, nisso? Então, o que a gente tem hoje de legislação são regulamentos, são mais de 1000 artigos já hoje, né? Mas de modo muito superficial, muito geral. Você não tem aí um adentramento sobre como vai funcionar efetivamente no dia a dia.
Tanto é que você hoje não tem uma alíquota. Nós estamos faltando 4 meses, 6 meses para começar o CBS, você não tem uma alíquota efetiva do CBS hoje. Você não sabe quanto que você vai pagar no ano que vem de imposto. O que você tem é uma projeção. E projeção você sabe que pode mudar. Então, assim, com relação a benefícios, ainda é muito cedo. Tá? De fato, a reforma tributária está fazendo uma alteração gigantesca no sistema tributário brasileiro, só que eu não sei se o prazo para que ela comece efetivamente a rodar está ok, porque ainda falta muita coisa, ainda falta muita regulamentação, ainda falta muita legislação, ainda falta muita resposta. Então, o que a gente tem hoje de creditamento é basicamente isso que o Eduardo falou, e a questão da Zona Franca de Manaus, que também vai ter um crédito presumido para as empresas que estão lá. Eles vão ter o crédito presumido de, se eu não me engano, 6% para as transações com Sul e Sudeste, e eu acho que é 13% em relação a empresas do Nordeste, Norte e Espírito Santo. E isso está gerando também mesmo uma confusão, porque muitas empresas estão se vendo lesadas com isso. Porque, poxa, eu não estou tendo nenhum tipo de creditamento, e as empresas que estão lá vão ter. Ok, eu entendo que lá eles estão desenvolvendo uma área, mas no dia a dia, no operacional, não se torna justo, né? Não se torna igualitário. Então, hoje a gente falar que vai ser concedido benefício seria uma antecipação de um tema que não está sendo discutido ainda. Entende? Quem mais quer fazer alguma pergunta aqui? Só levantar a mão, pessoal. Eu duvido que vocês não tenham dúvidas. Não é? Não vale para o Roberto, porque o Roberto ele já questiona bastante a gente. Tô brincando, Roberto, fica à vontade. Vai chegar aí já o microfone, só um segundinho. Boa tarde, Roberto da Zanaflex. No meu caso não é uma dúvida, né? Mas é mais para reforçar um tema que é o do Simples Nacional e também da arrecadação de impostos, né? Quando a gente fala dessa trilha da reforma tributária, nós da Zanaflex já começamos desde o início do ano e atualmente a gente já vem consultando base de dados para verificar se os nossos fornecedores estão no Simples, se são lucro real ou se são lucro presumido, principalmente se são do Simples, que aí se não são já entendo que vão para aquela alíquota cheia, né? Tanto presumido quanto real, e também se tem débitos com a Receita, porque isso vai ser realmente um game change, né, para o ano que vem. Então, a gente está até utilizando o Cloud Cowork lá na empresa para consultar toda a linha de fornecedores e entender como está a situação de cada um. Porque realmente, se uma empresa, como o nosso caso de lucro real, adquire de outro fornecedor sem crédito, né, ou então o fornecedor não paga e não nos dá direito ao crédito, eu tenho direito ou de descontar esse valor na fatura do fornecedor, ele vai receber líquido de qualquer forma. Então, se ele não está colocando isso na margem, vai ser prejudicado. E também no Simples Nacional, a gente entender qual que é a alteração de preço entre as alíquotas para saber se ainda vale a pena ou não fazer a aquisição daquele fornecedor. Então, não era uma dúvida, mas só algo que a gente realmente tem trabalhado já esse ano, né? Fazer esse mapeamento estratégico de quem vai dar crédito ou não. O comentário é bastante interessante. Obrigado, Roberto, mais uma vez. O comentário é bastante interessante, Fernanda. Acho que se nós fôssemos apontar três pontos de atenção, tirando essa questão de aproveitamento de créditos, teses que nós apresentamos aqui, mas pensando na operação, seria essa situação envolvendo fornecedores do Simples Nacional, porque isso envolve uma questão de economia tributária, empresas que operam cujos concorrentes estão na Zona Franca de Manaus. É uma discussão bastante interessante isso. Tem uma previsão legal que concede um crédito presumido de 100% do IBS e da CBS para as empresas que estão instaladas na Zona Franca de Manaus. A própria Fiesp já entrou com uma ação discutindo isso, não criticando a Zona Franca de Manaus, a ideia não é essa, mas para demonstrar que a partir do momento que você concede um crédito presumido de 100% dos dois tributos que foram criados, você acaba criando um desequilíbrio concorrencial. Então isso é importante as empresas avaliarem para saber se existem concorrentes da Zona Franca de Manaus. E um outro ponto bastante interessante são as exportações. Sabemos que muitas empresas, muitas indústrias, muitas empresas operam pela exportação indireta, que é aquela via empresas comerciais exportadoras ou trading companies. Isso continua sendo desonerado, só que a legislação passou a prever algumas regras para essas tradings e para essas comerciais exportadoras, que no final acaba
não inviabilizando, mas dificultando muito mais a operação de exportação e a desoneração tributária. Então, meramente sugestivo, né, além de tudo que nós já falamos, esses seriam 3 pontos de atenção, né, Felipe? Questão envolvendo o Simples Nacional, questão da Zona Franca de Manaus e a questão das exportações indiretas, que é fundamental que as empresas possam dar uma olhada nesse sentido, né? Só um ponto a acrescentar sobre a Zona Franca de Manaus é a questão do IPI. Como eu falei, o IPI ele foi feito dessa maneira, porque até então o IPI também ia deixar de existir, mas ele mudaram de última hora durante a reforma tributária, durante a votação, o estudo sobre a emenda constitucional, exatamente porque extinguir o IPI do jeito que estava ia impactar muito na Zona Franca de Manaus. Então eles mantiveram o IPI, grande em parte por causa da Zona Franca de Manaus. E aí a gente gera uma questão, beleza, vai zerar o IPI, mas por que zerar? Vai zerar porque para muitos impostos ainda vão, para muitos produtos ainda vai haver a tributação do IPI. E aí a gente está falando de produtos que tenham concorrentes que estejam domiciliados na Zona Franca de Manaus. Então, por exemplo, você está em São Paulo, mas o seu produto está numa lista que, detalhe, ainda não foi divulgada, ainda não foi publicada. Se seu produto estiver nessa lista e ele for também fabricado na Zona Franca de Manaus, você vai estar obrigado, além de recolher o IBS e o CBS, recolher também o IPI. Né? E então a gente está falando de um impacto que pode gerar realmente um desequilíbrio nessa questão, que é um outro ponto também que pode gerar, principalmente para o setor de borracha, para o setor de pneus, que pode gerar algum tipo de questão aí. O nosso tempo está quase acabando, mas dá para a gente fechar com uma pergunta rápida. Vou pedir para o pessoal da produção trazer o microfone aqui, por favor, aqui na frente. Nossa última pergunta do painel. Olá, boa tarde. Quanto aos TTD em esfera estadual que existem hoje, existe alguma previsão do que vai acontecer? No setor de importação, já tem alguma coisa? Os TTDs, eles entram ainda na mesma regra de benefícios fiscais, regimes especiais, concedendo benefícios fiscais de um modo mais amplo, né? Especialmente Santa Catarina, a região sul. Ainda não temos nada expresso nesse sentido. Para te dar uma resposta objetiva, eu te diria que vai acabar, porque assim, quando nós falamos de regime de transição, de fase de transição, a partir de 2029 a gente começa a redução gradual de benefícios estaduais, especialmente ICMS, com o aumento gradual da alíquota de IBS, para que em 2032 o ICMS tenha sido extinto completamente. Uma das ideias, né, objetivos da reforma tributária é também acabar com a guerra fiscal entre os estados. Então, a partir dessas premissas, embora a gente ainda não tenha nada expresso, a partir dessas premissas é muito provável que os TTDs eles venham a ser extintos, especialmente a partir de 2029. Até mesmo uma complementação a isso, né, Eduardo, é que a gente já teve esse ano uma legislação federal que já veio reduzindo, né, de forma gradativa. Opa! Já veio reduzindo de forma gradativa. Só para lembrar a gente que acabou o horário, né? Juro que não foi isso, gente. Desculpa, falha técnica. Reduzindo já os benefícios fiscais, e aí eles tiveram a brilhante ideia de julgar lucro presumido como se fosse um benefício fiscal. Muita legislação de vários estados que têm esses incentivos já estão publicando legislações específicas para manter esses benefícios até ali a virada de chave, que é 2032, então já está havendo esse tipo de situação, mas de forma específica ainda não tem muita informação a respeito. Bom, nosso tempo acabou, mas é claro que esse assunto gera muitas dúvidas. Pessoal, se precisar procurar por vocês, tem como acessar, tirar mais dúvidas depois? Sem dúvida. A gente continuaremos por aqui e à disposição para qualquer comentário. E caso não consigam nos encontrar, mais uma vez faço aqui o convite para procurarem o time do Sindibor, que tem os nossos contatos. A gente tem ali nossos chefes ali, né? Elielma está aqui me vendo, que tem os nossos contatos, e vai ser um prazer poder auxiliar de qualquer forma o segmento.
Muito bom, Eduardo, Felipe, muito obrigada por virem aqui compartilhar o conhecimento de vocês de forma tão didática, muito bom. Eu peço aplausos para os nossos convidados.